Acho que no audiovisual também a gente tem amigos também que são produtores, cineastas, que eles estudam o silêncio, sabe? E isso, o silêncio no cinema também é legal a gente explorar. Então, tem diversos filmes, né? Tem filmes, por exemplo, sonoros, filmes que eles vão trazer camadas, vão trabalhar o som de uma outra forma, né? Mas o silêncio, talvez, para mim, é uma das formas mais instigantes de se fazer cinema. Depois eu falo mais para quebrar o silêncio de vocês. Bom dia a todos. A gente está bem feliz com a possibilidade de estar hoje oferecendo essa atividade para vocês dentro desse seminário de interseção cinema, arte e vídeo. A gente traz aqui o professor Estevão, que vai estar conversando com vocês sobre a história do cinema, da fotografia, e o Juliano Lucas, que é produtor cinematográfico, vai poder trazer para vocês também as tendências e as práticas dentro dessa área. Espero que vocês aproveitem. A gente tem aqui a nossa intérprete que vai estar acompanhando, né, essa manhã. A gente tem um coffee também que vai ser servido, acho que um pouquinho antes de você sair, né? E então a gente dá as boas-vindas em nome do Farol Santander, da Santander e do Zurich, que são os nossos patrocinadores. E a gente espera que vocês aproveitem, fiquem bem à vontade, façam perguntas, levantem a mão, não precisa esperar os meninos falarem, podem interromper e participarem com eles, tá? Uma boa palestra para todos. Então, gente, bom dia, que bom receber vocês aqui. Eu sou Estevão da Fontoura, sou artista visual e professor de arte. Eu sou colega da professora Nina, trabalho no FRS no Campus Osório. Agora estou em licença para o doutorado desde segunda-feira, então estou num outro momento, assim. E iniciando a pesquisa do doutorado, assim, tem sido bem empolgante. E estar participando aqui hoje também é uma empolgação, assim, porque poder encontrar vocês, a Nina, e trazer o Juliano, que é um artista daqui, mas está morando no Rio de Janeiro já há uns 10 anos. 20. Passou, né, o tempo. e então, assim, poder contar com a presença do Juliano hoje aqui é um privilégio que a gente vai ter. O Juliano, que é um artista da fotografia, do vídeo, mais recentemente trabalhando direto com cinema, com documentário, com direção de fotografia. Depois fala um pouco mais da tua prática, né, para o pessoal saber. E eu estou coadjuvante aqui hoje, eu só estou assim, para começar a falar um pouquinho, dar um pontapé inicial, depois eu quero passar a palavra para o Juliano, porque ele que é o convidado especial. Se a Nina me chamar lá no campus de vocês, eu vou lá. Semana que vem estou lá já, porque para mim não tem nenhuma dificuldade de visitar, dar um abraço no Fábio, todo o pessoal lá, né? É sempre um prazer. Então, eu sou de casa, mas o Juliano que é o nosso convidado especial que veio de fora, que a gente tem que aproveitar essa experiência que ele tem, né? Então, vamos começar. Eu vou rapidamente falar um pouquinho com vocês, gente. Eu vou falar a parte mais chata, eu vou só falar um pouquinho, mostrar um pouquinho dessa história. Vocês já devem ter estudado isso, né? Os cursos, os cursos são quais mesmo? A gente aqui tem estudantes do curso de superior de tecnologia e produção multimídia. Que massa, gente. Vocês já devem saber tudo que eu vou falar, então eu vou passar rapidinho. Só para relembrar assim, essa questão, né, a gente vai falar de vídeo, de cinema e da influência disso nas artes contemporâneas, né? Pensando que eu e o Juliano somos dois artistas contemporâneos, a gente sofre muito, não é bem a palavra, mas enfim, recebe muito essa influência, né, da fotografia, do cinema, do vídeo e dessas novas tecnologias que possibilitam criar essas coisas todas, né? Então, a gente pensar um pouco o surgimento dessa possibilidade da produção de imagens, né, que anteriormente ao século XIX a gente pode lembrar que ela era toda feita manualmente por algum artista, né, por alguém tinha que pegar um material, seja o lápis, seja o pincel, a tinta, seja uma matriz de gravura, né, uma madeira, uma chapa, uma pedra, para fazer uma matriz para criar uma imagem. Então tinha que ser alguém que fizesse essa coisa. Então sempre tinha essa interpretação desse artista ou dessa artista que ia criar essa imagem de alguma coisa que
foi contratada para criar ou que decidiu criar. Né? E aí a gente tem aqui, então, falando assim desse surgimento da foto no século XIX, o que a gente fala, a fotografia lembra já do século XIX, né? Por causa do momento em que, na verdade, surge a possibilidade dessa fotografia ficar fixada no suporte. Mas desde o século XV, já lá com Leonardo da Vinci, surge essa perspectiva, essa possibilidade de ter a imagem como um suporte para a criação. Né? Então aqui a gente já vê alguns exemplos de câmeras obscuras, né? Ali poderia ser uma espécie de uma caixa de madeira como essa aqui, né? Quase como um container assim, com um furinho na parede, e a imagem, aquilo que está do lado de fora, né? Aquela paisagem que está do lado de fora se projeta invertida na parede oposta, naquele ambiente escuro, absolutamente escuro, e aí o artista vai lá e posiciona a sua tela, o seu papel, e consegue criar baseado nessa projeção dessa paisagem. Né? E aí depois vão surgindo outras versões dessa possibilidade mais tecnológicas e cada vez mais portáteis, né? Para que os artistas pudessem levar isso. E isso era uma tecnologia nova na época, né? Então, assim como a gente tem hoje uma nova tecnologia que a gente pode considerar que é a inteligência artificial, que a gente pode usar até para criar vídeos hoje em dia, funcionando. Que bom. Assim as pessoas vão ver melhor. Assim como hoje a gente tem outras coisas, como coisas novas surgindo, né? Por exemplo, o vídeo digital, que é uma coisa mais recente, ele já cria toda uma modulação da produção de áudio e vídeo, né? E de imagem, enfim. Depois, agora tem até com inteligência artificial você pode criar vídeos e imagens. A imagem não sei se todo mundo chegou a ver o PDF você acha que não deve ter passado por isso, não? Assim por causa do link para a inscrição. Ou no PDF você vê uma imagem lá, uma câmera, um espelho, né? Eu criei inteligência artificial. Eu falei lá, nem lembro qual deles que eu criei, mas eu botei lá que eu queria uma imagem, uma câmera no espelho, não sei o que, eu fui descrevendo e saiu aquela imagem lá. E então, assim, até isso hoje, talvez não precise nem uma câmera para criar uma imagem, pode dizer um texto para um site que fala uma inteligência artificial e você consegue ter uma imagem. Então, essas novas tecnologias acabam gerando transformações. Né? Aqui, o daguerreótipo, né? Só para lembrar um pouquinho dessa história, né? Isso seria a primeira câmera que se teve, que funcionou no sentido de fixar uma imagem, né, sobre um suporte. Tinham dois caras importantes no surgimento da fotografia ali no século XIX, era o Niepce, os dois franceses, né, o Niepce e o Daguerre. O Niepce conseguiu, ele pesquisava mais a fixação da fotografia sobre papel, e o Daguerre sobre uma chapa metálica, que seria a matriz para a revelação de uma foto posteriormente. Então, inicialmente eles meio que estavam numa espécie de uma competição, cada um tentando fazer a sua coisa, e não estavam conseguindo chegar em lugar nenhum. Eles se juntaram, se associaram e começaram a trabalhar juntos, tentando compartilhar esse conhecimento para conseguir, né, fixar mais sobre o papel, sobre uma superfície. E aí o Niepce acabou falecendo em 1826, e o Daguerre logo em seguida conseguiu fazer uma imagem ficar registrada. Mas a primeira fotografia, essa aqui é uma fotografia de 1826 do Niepce, que foi a primeira que ficou registrada. A primeira ficou fixada sobre uma superfície, né? Essa aqui não é sobre papel, essa aqui é sobre metal. Se você procurar na internet, você acha também a matriz dela. Eu não coloquei porque a matriz, a imagem é muito ruim, não tem muito porquê. Mas enfim, em 1816 o Niepce já tinha conseguido fazer uma fotografia sobre papel, e ela tinha ficado fixada. Daí ele estou feliz comemorando, só que ela foi se apagando ao longo do tempo. Então, depois ela não ficou registrada mais como a primeira fotografia, porque não se tem a imagem dela, ela apagou. Então, assim, deu errado, não deu certo. Niepce, vamos de novo. E aí, quando eles se juntou então com o Daguerre, eles conseguiram fazer essa foto aqui, que é considerada a primeira fotografia. O Juliano conhece muito melhor essa história, porque depois ele pode me contrapor, né? Tenho certeza que ele está ali se postando assim, tem outra versão. Eu estou falando para vocês um pouco dessa versão mais oficial, assim, aquela versão que está nos livros, né? E eu acho que a gente tem tudo para contrapor com algumas coisas que a gente pode ter descoberto depois.
Só para mostrar alguns exemplos, então, dos fotógrafos daquele período e as fotos que eles faziam, as imagens que eles faziam com aquelas câmeras, a gente pode olhar para aqueles trambolhos de madeira ali e pensar, que foto que vai dar isso, né? Mas olha a qualidade da imagem, gente. Por mais artesanal que fosse, por mais improvisado e talvez assim, incipiente, não que estava muito no início, olha que qualidade de imagem. Aqui eu estou mostrando para vocês uma foto do Nadar, que é um fotógrafo, é um autorretrato dele aqui, e é um fotógrafo bastante conhecido, não só por ser um dos pioneiros da fotografia, mas também por ter sido importante no movimento impressionista lá. Ele é assim, a pessoa que abriu a porta para os impressionistas fazerem sua primeira exposição, né, quando ninguém achava o impressionismo uma coisa interessante. Ele foi o único que olhou para aquilo e conseguiu enxergar potencial, porque na verdade o impressionismo partia de uma premissa científica que a fotografia também partia. Então, assim, tinha similaridades, ele enxergou isso e ele acolheu. No estúdio dele, que era um espaço mais ou menos como essa sala aqui, ele fez a primeira exposição impressionista. Mas reparem uma coisa nessa foto, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Ele está sentado e está todo apoiado, né? Repararam que ele está assim, apoiado, né? Com o braço apoiado não sei se não dá para ver se numa mesa, numa cadeira, mas está com o braço apoiado e o rosto apoiado, assim, a cabeça apoiada no braço. Por quê? Porque essa foto levava em torno de 30 segundos para ser feita. Tinha que ficar no mínimo 30 segundos. Claro, a gente está falando aqui de uma foto dentro de um estúdio, né, de uma luz artificial e tal, mas ainda assim, né, era um tempo muito longo de exposição para conseguir fazer a imagem. Então, ele tinha que ficar imóvel. Se ele se mexesse muito, qualquer coisa ia borrar a imagem. Né? Então, pense, toda a dificuldade que você tinha para criar uma imagem. Hoje a gente tem esse clique assim, para fazer uma selfie rapidinho e o Nadar ali. Né? Imagina o trambolho que estava no tripé na frente dele e ele teve que sair correndo, sentar e ficar 30 segundos imóvel. Aqui o August Sander, já virando o século XX, né, em 1914, o August Sander é um fotógrafo assim, super importante do início do século XX, muito reconhecido o trabalho dele, é um fotógrafo alemão, e ele tem uma série de fotografias que ele chamou o Homem do século XX. Ele tinha um pouco essa pretensão de conseguir registrar assim, as pessoas do século XX. Claro que era pretensioso porque, primeiro que no máximo podia representar as pessoas da Alemanha, já que ele morava na Alemanha. Então, assim, não ia ser o homem do século XX, seria o homem alemão do século XX, do início do século XX. E ele pretendendo representar, né, as pessoas no seu dia a dia, nas suas funções, no seu trabalho. Isso era uma coisa interessante porque antes do surgimento da fotografia, a gente tinha a produção de imagem era algo extremamente caro, né? Então, para tu ter uma imagem da tua família, por exemplo, tu tinha que chamar um pintor. O pintor tinha todo um conhecimento especializado, tinha estudado com um mestre, não sei o que. Então, aquele pintor, aquele serviço está caríssimo. E aí, para tu poder ter uma imagem da tua família, tu tinha que passar por esse processo, tinha que ter essa condição financeira que pouca gente tinha, né? Então, quando surgiu a fotografia, também era algo raro, caro, né? Acabava sendo uma coisa elitizada. Mas aos poucos isso foi mudando. E aí no início do século XX o Sander já está então buscando dar essa visão, assim, não quero fazer um registro das pessoas do dia a dia, as pessoas comuns, pessoas como nós, nas suas funções. Então vale a pena dar uma pesquisada, quem se interessar por esse assunto, vale a pena procurar as fotos do Sander. Tem uma curiosidade, tudo que se encontra do Sander, toda a obra dele que a gente tem acesso hoje é 10% da obra dele. Porque o nazismo destruiu a coleção toda, a parte do acervo dele, né? 90% que sobrou foi 10%. Ainda assim, esse 10% é um monte, são fotos incríveis. Mas ao olhar para esse 10%, a gente fica pensando, putz, o que mais que a gente perdeu, né? O que teria de interessante que a gente não vai poder ver, porque o nazismo considerava que era um absurdo fotografar pessoas comuns, né? Quer dizer, o artista é um subversivo ali, o artista, né, quer mostrar como é que é o dia a dia das pessoas comuns, que é absurdo, isso não é arte para os nazistas. Né? Então, vale a pena dar uma espiada na obra do Sander. Vindo já para a América, nos Estados Unidos tinha esse cara chamado Alfred Stieglitz, que é um fotógrafo super importante também, não só pela fotografia, mas por ter feito uma ponte entre a Europa e os Estados Unidos. E nessa época da Primeira Guerra Mundial ele trouxe, essa foto do final do século XIX, né, mas na Primeira Guerra Mundial ele trouxe artistas da Europa para os Estados Unidos e promoveu exposições e acabou trazendo toda uma influência do modernismo
Isso acabou gerando todo um movimento que mudou a história da arte. Então também vale a pena dar uma olhada. Tem um documentário completo do Alfred, sobre Alfred Stieglitz no YouTube. Quem tiver interesse pode ir lá assistir, que é bem interessante. Constance Talbot é considerada a primeira mulher a fazer uma fotografia que permaneceu, né, que ficou registrado. O marido dela era um desses pioneiros também da fotografia e ela não teve acesso a uma câmera nessas pesquisas que o marido dela desenvolvia, e ela então pôde desenvolver um trabalho de fotografia, apesar de que não se tem muitos registros de fotografias dela, tá? Então assim, não é que ela é uma super grande fotógrafa, tu não vai encontrar isso, mas tu vai encontrar esse registro dela sendo a primeira mulher a, de fato, fazer uma fotografia ao longo da história. Passando então da história da fotografia, desse surgimento da fotografia para o final do século XIX e o surgimento do cinema, né, tem toda uma trajetória também do cinema até ele chegar nesse momento, mas o que acontece é que os irmãos Lumière eram dois empresários do entretenimento, eles eram pessoas ricas e eles tinham uma visão para o entretenimento, uma visão para o circo, para o teatro, para a dança, para as coisas do entretenimento. E eles então, quando viram o cinematógrafo, que é um equipamento que filma, que grava e que também projeta o filme, eles compraram esse invento do inventor que não tinha condições nem de registrar, e eles acabaram registrando, eles acabaram ficando com isso, e eles acabaram promovendo então o que seria o surgimento do cinema. Eles começaram a promover. Aí o Marcelo Cobato, o professor da FURB que estava aqui com a gente sábado, ele falou assim, não, eles acabaram promovendo o cinema comercial, né? Porque antes disso já tinha um circuito de cinema alternativo acontecendo, marginal, e aí o que os irmãos Lumière fizeram foram dar uma visão, um olhar capitalista para o cinema e transformar isso num produto, né? E criar sessões pactos, as pessoas iam lá, pagavam para assistir filmes. E a primeira sessão de cinema tem uma história super anedótica, o Gobato, que também sábado também questionou, será que foi assim, né? Há controvérsias. Mas conta-se que em 1895 os irmãos Lumière fizeram uma sessão num café em Paris, um espaço grande, tem uma sala mais ou menos 100 pessoas participando, e tinha esse pequeno filme de um trem chegando na estação. E aí a história que se conta é que quando essa imagem foi acontecendo, né, de um trem chegando na estação, as pessoas que nunca tinham visto uma imagem em movimento se assustaram, se impressionaram, achando que de fato ia chegar um trem, ia passar por cima delas, ficaram com medo, se levantaram, algumas saíram correndo. Então, teria sido assim essa primeira sessão de cinema, as pessoas se impressionando e tal. O Gobato já falou aqui no sábado, né? Muita gente já conhecia a imagem em movimento e não era tanto assim, mas, enfim, essa história circula, né? Não sabe se é 100% verdade, mas de fato teve essa sessão que está na história da arte como inaugural do cinema dessa forma, do cinema comercial, do cinema como um produto, né? E a partir daí isso vai se desenvolver. E eu quero mostrar para vocês, se vocês ainda não conhecem, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse diretor de cinema, o Georges Méliès, que é um pioneiro, assim, dentre tantos outros que a gente poderia mencionar, mas eu sempre gosto de trazer ele. Eu tenho um carinho especial pelo trabalho do Méliès, porque quem me mostrou foi a Cláudia Paim, uma amiga nossa que já é falecida, uma grande artista aqui em Porto Alegre, e foi ela que me mostrou, assim, eu não conhecia. Então eu vou mostrar para vocês só um trechinho desse filme Viagem à Lua. Vocês já viram? Vocês já conhecem? Quem já conhece? Não. Então eu vou mostrar. Eu vou mostrar porque se você já conhece, está lindo, não preciso mostrar, posso avançar e passar logo a palavra para o Juliano. Mas enfim, só para ficar registrado, assim, né, o Méliès como um pioneiro e a obra dele como algo extremamente relevante de a gente conhecer. É importante a gente ver e enfim, perceber como é que era o enquadramento, os jogos de câmera que ele fazia, usando a perspectiva, a profundidade, os planos para conseguir criar efeitos que naquela época não tinha. Era praticamente um teatro filmado, assim, né? Então ele conseguia criar uma série de efeitos visuais ali a partir do cenário, era muito legal. E já encerrando a minha fala, eu quero mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre dois artistas dos anos 60, que talvez vocês já tenham ouvido falar também, o Nam June Paik e a Yoko Ono, né? Que vocês talvez conhecem o trabalho dela
já ouviu falar da Yoko Ono? Ela era a esposa do John Lennon, então talvez por isso todo mundo já tenha ouvido falar dela. Ela tem essa visibilidade por isso, mas ela é uma artista super importante, super reconhecida. E ela tem um trabalho incrível que eu vou mostrar para vocês em seguida. Só deixa eu mostrar primeiro o Namjoon Paik, falar um pouquinho dele rapidinho e já encerro. O Namjoon Paik, para mim é uma super referência, assim, é um artista sul-coreano que estudou eletrônica no ensino médio, assim como vocês estão no ensino, assim como vocês estão numa instituição que tem ensino médio integrado ou técnico, né? Ele lá fez na Coreia do Sul um técnico em eletrônica no ensino médio. E depois foi estudar música erudita na Alemanha, onde ele estudou e se tornou pianista. Pianista erudito, que é pianista virtuose, que fazia concertos e tal, e foi para os Estados Unidos para trabalhar, a princípio pensando assim, não, vou fazer minha carreira musical lá em Nova York e vou ser um concertista. Achei que em Nova York ele conheceu um cara chamado John Cage, que era um músico que andava com o pessoal do teatro, da dança, das artes visuais, e o John Cage trabalhou ali um pouco nas ideias do Namjoon Paik, que influenciou ele, e ele acabou indo também para o caminho das artes visuais e saiu se distanciando um pouco da música. Na verdade, tudo isso começa com a música experimental, com a arte sonora, que o John Cage fazia e também influenciou o Namjoon Paik a fazer, mas o Namjoon Paik acabou sendo um artista super importante para o vídeo, para a videoarte. Ele tem esse trabalho aqui que é o Magnetic TV ou TV Iman, que é considerado o primeiro trabalho de videoarte. E olha que interessante, esse trabalho não apresenta nenhum vídeo que ele criou, ele não pegou uma câmera e criou um vídeo, ele pegou o televisor, que é o aparelho, o televisor de tubo de imagem, né? Não sei quem vocês já viram desses, uma coisa antiga, talvez na casa da avó tem e tal. Nem tão antigo. Né? Lá em casa, uns 15 anos atrás, eu tinha um desses. Aí, mas ele pegou esse televisor que tem a formação da imagem depende de uma relação eletromagnética, né? Ele tem atrás dele tem um acelerador de partículas que joga os elétrons para a tela e aí a imagem se forma na tela, né? A partir de uma película de fósforo na tela e tal. Só que o Namjoon Paik, então, sabendo disso, conhecendo a eletrônica, ele interferiu no televisor, colocando esse imã industrial super potente em cima do televisor, e aí esse imã interferiu na relação eletromagnética que era necessária ali para criar a imagem. Então esse imã ficou atraindo os elétrons em vez de deixar de chegar até a tela onde eles deveriam chegar para produzir a imagem. Então criou ali uma imagem aleatória, estática. Estática mais ou menos, ela fica vibrando, assim, mas não se forma aquela imagem que foi planejada pelo canal de TV. Então, o interessante desse trabalho é que o Namjoon Paik ele começa a inaugurar essa linguagem artística da videoarte, esvaziando o poder de comunicação da TV, que era algo que foi criado para influenciar, né, para vender, para mostrar propaganda, para vender produtos, para influenciar o consumo. Então, ele esvazia tudo aquilo que foi feito, todo o investimento que foi feito para essa televisão chegar na casa da pessoa, tudo aquilo que se programa fora da casa da pessoa para chegar lá e influenciar a pessoa, ele esvazia aquilo tudo colocando apenas um imã em cima da TV. Então, ele dá uma hackeada, vamos dizer assim, na TV e cria essa obra que é, assim, seminal, né, super importante para a arte contemporânea como um todo. E só para mostrar aonde ele chegou com a videoarte dele, depois aquilo lá foi a primeira, né, e onde ele chegou. Reparem nesse trabalho aqui que se chama The More the Better, quanto mais melhor. Ele criou uma torre, dentro do Museu Guggenheim, em Nova York, ele criou uma torre com 1.003 monitores de TV. E esses monitores não estão só colocados ali ligados, eles estão interconectados, ele tem controle deles, eles podem mostrar a hora cada uma imagem individual e de repente ao mesmo tempo mostrar todos a mesma imagem, montar uma imagem tridimensional. Então ele é um inventor também dessa possibilidade de fazer com que várias telas mostrem apenas uma imagem que fica grande, né? Então tem muita coisa assim que o Namjoon Paik desenvolveu para a arte, depois foi usado na indústria. Então tem todo um trabalho interessante nesse sentido. E eu quero mostrar para vocês, que no vídeo aqui tem poucos registros dessa obra a gente encontra, mas tem alguns aqui que a gente pode ver. Aqui eu lembro que se eu vou mostrar o chão, eu vou pular.
Mas reparem o tamanho da obra, né? Ele fez ela mais ou menos inspirada no formato de bolo de casamento, assim. Não está passando aleatoriamente esses vídeos, né? Tem uma programação, então é um grande vídeo que está desmembrado em vários monitores. E recentemente teve um problema, essa obra não está mais acontecendo lá no Guggenheim faz tempo, e essa obra não está mais lá disponível, porque 200 monitores dos 1003 estragaram e não existe reposição, não se encontra. Quer dizer, tu vai numa oficina, tu vai encontrando, mas tu precisa encontrar 200 do mesmo modelo juntos, você não encontra, não tem mais onde encontrar. Então a obra está desativada, ela está arquivada, está guardada, não está montada mais e não se tem mais a perspectiva de montar em função da obsolescência, né, do equipamento que foi usado. Então, enfim, é uma pena, né? Eu queria poder ver esse trabalho ao vivo, mas enfim, saber que ele existe já é algo muito interessante. E para encerrar minha fala e passar a palavra para o Juliano, quero mostrar para vocês um trabalho da Yoko Ono, que é o seguinte: vamos pensar na. Não sei se vocês já conhecem essa imagem, que é esse vídeo, que é esse trabalho, que é. Eu até não tenho certeza, eu acho que é película, tá? Estou falando do vídeo, mas acho que esse trabalho é em película. É 65, acho. 66, ó. É que é o seguinte, é uma coisa da tecnologia, quer dizer, vocês sabem, né, que o vídeo é de 24 a 30 quadros por segundo, a gente vê então o nosso olho, a partir da persistência da visão, que é o fenômeno que acontece no olho, a gente vê apesar de a gente ter 24 a 30 imagens estáticas, elas passam a sequência muito rápido dentro do segundo, o nosso olho vê o movimento fluido. Bom, sabendo disso, a Yoko Ono pegou uma câmera, era uma câmera experimental, era um invento, era uma coisa nova na época que estava surgindo, que o pessoal do MIT produzia esse tipo de equipamento e disponibilizava para algumas pessoas, né, como artistas, poderem utilizar. E aí era uma câmera que filmava 1000 quadros por segundo, uma câmera que podia fazer então uma câmera hiperlenta, porque ela podia filmar 1000 quadros dentro de um segundo, ela era muito veloz, né, no registro. E aí, o que a Yoko Ono fez? Ela filmou algo que era muito rápido, a 1000 quadros por segundo, e depois mostrou isso, vai mostrar isso para a gente aqui nesse vídeo, no tempo normal, os 24 quadros por segundo. Então o que acontece foi uma esticada no tempo, uma elasticidade no tempo, uma brincadeira com a relatividade do tempo, né? Se a gente pensar nesse jogo entre o registro e a transmissão, o registro e a exposição, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, que ele é um vídeo, é um trabalho assim muito, para mim, muito importante. Eu acho que quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei bem impactado, bem impressionado. Nossa, tem uma introdução longa aqui. Esse trabalho foi criado quando ela participava de um grupo chamado Fluxus, do qual também participavam o Jim Pike e uma série de outros artistas bastante relevantes da época. E eles produziram muito em vídeo de performance. Reparem que é algo extremamente ordinário, né, do dia a dia, algo que todo mundo aqui já fez, né? Acho que todo mundo já acendeu o fósforo aqui, né? A gente vai pro fogão, vai cozinhar, risca o fósforo, vai acender o incenso, enfim, e aí é algo que a gente já viu 1000 vezes, sei lá, mais de 1000 vezes, só que a gente nunca viu desse jeito, a gente nunca viu assim, quer dizer, com
conseguir enxergar cada grão de pólvora explodindo, né? Então, nossa, eu acho esse trabalho de uma poesia, assim, de uma coisa muito interessante, né? De pensar nessas possibilidades que o cinema traz com a questão de pensar o tempo, né? De como tu pode tratar essa imagem, o que tu pode fazer com essa imagem apenas pensando nessa questão do tempo. Eu, por exemplo, tenho alguns vídeos que eu fiz reversão do vídeo, por exemplo, fazer esse exercício, né? Pô, o que poderia fazer de legal utilizando a reversão do vídeo? Aí ficar brincando com isso até que daqui a pouco tu cria uma coisa massa, né? Então, aqui eu acho que é um experimento assim, que dá muito panorama para a gente pensar o que a gente pode fazer quando a gente tem a tecnologia à nossa disposição, né? E hoje, num telefone celular, eventualmente tu tem condição de fazer coisas muito semelhantes a isso, né? Talvez até melhores, né? Sei lá, com a qualidade da imagem melhor e tal. Eu vou encerrar por aqui. Eu trouxe alguns vídeos meus para mostrar, mas eu não sou o assunto aqui, eu vou passar para o Juliano, e se a Nina achar que vale a pena, um dia desse eu vou lá e mostro meus trabalhos para vocês lá no canto, para só a gente combinar. Então agora eu vou passar a palavra para o Juliano, para a gente logo poder ouvir o nosso convidado. Obrigado. Então, gente, esse é o professor Estevão, né? Então, acho que é bem legal. Se vocês já têm alguma experiência com vídeo, isso a gente consegue sempre fazer com o celular hoje, né? A gente consegue, alguns celulares permitem a gente gravar em 60 frames, né? Porque aí o intervalo entre um frame e outro é muito pequeno, a gente consegue dar um slow ali e suave. Mas vamos lá, né? Vocês estudam audiovisual, vocês estão com sono, como é que tá? Eu estou morrendo de sono, mas tudo bem, vamos lá. Quero falar hoje um pouco para vocês, né? Acho que esse tema traz legal essa história, né, do cinema, mas existem histórias no cinema que não são contadas, né? Então quero falar um pouco de gente preta no cinema, né? Então, e como essas produções elas acontecem, como essas pessoas, né, elas conseguem acesso aos meios de produção, né? E é por aí. Vamos lá, vocês podem me interromper a qualquer momento, qualquer pergunta, né? Ali está meu nome ali e tal, e vou te pedir ajuda para pode passar, né? Então, ali mais ou menos eu vou tentar falar rapidamente, né, sobre esses 4 assuntos aí, né? E para quem gosta de treta, vai ter treta sim, do início ao fim, prometo, né? Mas vamos lá. Então, esse cara aí sou eu, né, com um pouco mais de cabelo, né, mas enfim. Então, eu sou um monte de coisa ali, de operador de câmera, piloto de drone, operador de som, né, e o que não está ali, talvez, e que precisa estar atualizado, eu dou aula num projeto chamado Capacitrans, né, e o Capacitrans é um projeto que ele promove capacitações para pessoas transgênero, em sua maioria. E o que acontece no Capacitrans, a gente está na segunda edição de um curso com 60 horas de duração, em que a gente produziu 2 documentários com uma equipe majoritariamente trans, né? E que essas pessoas estão contando suas histórias na frente da tela. Então elas estão produzindo, né? E então... Elas estão produzindo e estão contando suas histórias na tela, né? Então, acho que é sempre importante falar, sabe? Porque para mim cara, eu tenho um orgulho tão grande, sabe? De trabalhar com essas pessoas, de ser reconhecido e de ganhar bem pra caramba, porque pagam bem pra caramba para dar aula lá, né? E tenho orgulho de dizer hoje, meu técnico de som é um homem trans que eu ensinei ele a trabalhar. A minha assistente de fotografia é uma travesti indígena, né, que também está trampando comigo assim, direto, né, e eu tenho muito, muito orgulho de ter essas pessoas e falo para vocês que são profissionais extremamente qualificados, né, também porque eu formei a galera, mas de fato sabe, eu acho que o que mais me apaixona no Capacitrans é ver como, diante da oportunidade, né, como as pessoas enxergam, abraçam e vivenciam essa oportunidade. Então é muito grandioso fazer parte do Capacitrans.
Inclusive peço para vocês, né, porque é sempre importante falar, alguns termos e tal, tudo, risquem a palavra traveco do vocabulário de vocês. É muito importante isso, sabe? A sociedade usa isso de uma forma pejorativa e o correto é travesti, sabe? É só isso, é só falar o termo correto, beleza? Então vamos lá. Não, então tu sabe que dá. E aí tá, isso aí só quem eu sou. E uma parada muito importante, que é um absurdo assim. A gente está lidando com uma indústria mundial, né, cinematográfica, que até hoje não produz, não pensou, não se preocupou, né, com equipamentos de captura que vão dar conta das diferentes matizes de pele preta. O que eu estou querendo dizer isso? Cara, os caras inventaram câmera que, né, o Estevão falou ali, uma câmera com 1000 FPS. Hoje em dia a gente tem celular com 120 FPS, são quadros por segundo. A gente tem câmera com sensor estabilizado, que tu filma na mão, a câmera não treme. Tem celular. E até hoje não se pensou nisso. Claro que, né, se tratando por conta, né, de questões raciais, isso também não foi considerado até então. Mas é importante a gente pensar, né, que existem estratégias, e aí a gente, principalmente em pós-produção, ou quem já tem essa preocupação, já tenta gravar com uma luz, ou que vai privilegiar, ou que vai corrigir certas coisas. Mas pense nessa questão do evento tecnológico, que até então não foi, ou não é pensado pela indústria como algo importante. Lembrando que no Brasil, 56% da população se autodeclara negra, né, que é preta e parda, sendo que esse número, às vezes 56%, a gente não pensa, não entende exatamente quanto isso significa. Pessoal, 56% da população brasileira hoje tem em torno de 115 milhões de habitantes. É 10 vezes mais a população de Portugal. Então, todo esse número de consumidores está esquecido no sentido dessa coisa que o Juliano está falando, de não ter um produto que foi pensado para si no sentido da fotografia e do vídeo. E um outro caô nesse sentido é que o Brasil não produz nenhuma câmera fotográfica ou câmera cinematográfica. Todo equipamento que a gente tem é importado. Então vale pensar nisso. E aí eu falando um pouco, né, dessas outras referências, porque é isso, né? O Estevão, acho que ele trouxe um pouco dessa história do audiovisual, do cinema, da fotografia, uma história um pouco mais né? Mas enfim, eu quero mostrar para vocês, a gente discutir hoje sobre alguns referenciais que vão se afastar um pouco dessa lógica, né? Então, por exemplo, esse fotógrafo, né, chama-se Seydou Keita, ele é do Mali, né? E o que ele começou a fazer? Ele teve acesso à câmera, ele começou a fotografar pessoas pretas sendo pessoas pretas. É isso. Porque aconteceu comigo isso. Eu me afastei do fotojornalismo no Brasil, né, por conta das pautas explorarem sempre pessoas pretas ligadas à violência, à miséria, à fome, entendeu? Então, é muito revolucionário a gente fotografar ou falar de pessoas pretas sendo felizes. É inacreditável, né? Mas é isso. E ele foi fazer isso, né, nos anos 50, nos anos 40, né? Então, ele tem um trabalho muito relevante, né? Chama-se Seydou Keita. E aí é um pouco das fotos. O que ele fez? Ele montou um estúdio em casa e começou a fotografar essas pessoas, né? Vejam que potente isso. É só gente preta sendo gente preta e sendo feliz, se arrumando, sabe? Para ter aquele registro. Isso é muito importante. Aqui trago uma outra referência que para mim foi um dos meus grandes mestres e mentores, que foi o Janor Garcia, né, que é brasileiro, né, e é difícil falar um pouco dele porque, enfim, tem uma partida em 21, né, por conta de Covid e acho que a última entrevista, a última conversa gravada foi comigo, né,
pessoa que tem uma relevância muito grande na história do Brasil, que é quem começa a registrar fotograficamente a história de pessoas negras no Brasil. Né? Então ele falava, né, se não existe uma história, né, fotográfica, um registro fotográfico dos negros no Brasil, eu vou construir essa história. E uma fala célebre dele é essa, né, que existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Então alguém que, mesmo no campo da publicidade, ele quebrava o pau com a galera para dizer, olha, não vou fotografar isso porque vocês estão sendo racistas. E aí ele começa a mudar a indústria da publicidade a partir do momento que ele só fala, então tá, vocês querem fazer isso, mas vocês não querem vender para gente preta. Aí a indústria começou a entender que pessoas pretas também consomem, né? Compram. E aí isso também começa a mudar um pouco da publicidade brasileira. Né? Aquela live está disponível para você também. E depois é legal passar o link para o pessoal, né? De fazer Eu fiz uma playlist, pessoal, que acompanha a minha fala, ali, aqueles vídeos que eu mostrei. Depois eu posso acrescentar as coisas do Juliano ali, os links que ele vai trazendo e tal, para passar para mim o link da playlist para vocês poderem assistir depois com calma. Né? Tem essa conversa que o Juliano fez com o Zenuário, eu tive o prazer de assistir, não pude assistir tudo. Não sei se tu lembra, eu estava na estrada, indo entre Osório e Porto Alegre, com o celular, assim, assistindo a live deles conversando, e aí em algum momento caiu, né? Mas consegui assistir uma boa parte. Vale muito a pena, muito legal essa conversa. E aí o Januário também, ele tem uma história muito importante, né, no Brasil, além dessa trajetória toda, né, relacionada a pessoas negras. Ele fotografou muitas capas de discos relevantes na música brasileira, né? Então recebeu prêmios, viajou o mundo e tal, mas ele também faz parte dessa construção também, né, da imagem e da música e da arte brasileira. Outra referência também agora, Walter Firmo, também é um fotógrafo que circulou por caminhos muito próximos ao Januário também, ligados à música e tal. Recentemente ele teve uma exposição, né, no Rio de Janeiro, do CCBB, que traz, né, um apanhado, né, de obras que hoje vão fazer parte de uma coleção, né, do Instituto Moreira Salles. Assim como o Januário também vai ter o acervo incorporado ao Instituto Moreira Salles. Então são fotógrafos, são pessoas negras que estão registrando as histórias de pessoas negras, sobretudo, né, que tem uma relevância importante na história da música e da arte brasileira. Então ali a gente tem a capa do disco do Cartola, né, que para quem, né, uma importante referência na música brasileira, né, e do lado ali esquerda ele é o Mestre Candeia, também é outra referência importantíssima. Agora já não tão conhecido José Medeiros, né, que também é uma outra referência, também fotógrafo muito, muito importante na história da fotografia brasileira e que vai, né, que vai também se preocupar em buscar, né, produzir imagens de pessoas de etnias indígenas e também ligadas à religiosidade, né? Isso, claro, sem explorar aquela coisa da imagem pela imagem, sem explorar enquanto objeto, mas de fato vai dar um protagonismo para essas pessoas. E aí, uma outra pessoa como referência, né, uma mulher negra, fotógrafa, professora, que trabalha até hoje com métodos muito, muito artesanais. Por exemplo, a Aparecida Silva, ela é uma artista visual e, além de tudo, ela também trabalha com pinhole. Não sei se vocês sabem o que é pinhole, né? Que é produzir uma câmera fotográfica com uma latinha, né, e transformar aquele objeto numa câmera, né? Então, ela trabalha com esse processo até hoje. E o que é legal na Aparecida é que ela trabalha desde uma caixa de fósforo com uma lata de tinta gigante. Então alguém que vai estar ali explorando isso e vai ter principalmente o olhar cuidadoso com o subúrbio carioca, né? Vai mostrar para as pessoas, né, vai sugerir às pessoas observar o seu entorno todo para valorizar e entender esses lugares também. Vamos lá.
Então, aqui que a coisa começa a ficar, né, que a treta vai começar, porque a gente falou ali de Lumière, falou de Daguerre, que fica o parênteses também, Daguerre foi um canalha, tá? Se alguém tiver para falar para você, pode dizer que eu disse isso, tá? Mas de fato a gente tem uma história que ela é contada, né, por homens brancos ricos, ponto, né? O que acontece é que essa pioneira, né, por isso que ele está ali, eu estou falando de pessoas negras até agora, mas tem uma mina branca, por quê? Porque essa mina revolucionou toda a história do cinema. Foi ela que pensou como produzir histórias a partir daquela câmera. Não foi os Lumière lá que botava a câmera para filmar a saída da fábrica, né, a galera saindo, tá, olha que legal, né, a vida está acontecendo. Não, ela entendeu que aquilo ali era uma ferramenta que ela podia contar a história que ela quisesse. E isso nos leva para um lugar em que o cinema se transformou. E tem um grande problema nisso tudo, é que ninguém fala o nome dessa mulher, Alice Guy Blaché. Ninguém fala. A gente vai falar no Méliès como, cara, ela fez isso antes do Méliès. Fez isso muito antes do Méliès, sabe? Então, assim, ela pensou, né, em como fazer uso de narrativas, né, diferente do que até então tinha sido desenvolvido. Então, ela, sim, é uma grande pioneira revolucionária do cinema. Gravem esse nome, pesquisem sobre essa mina, que ela é incrível, beleza? Será que a gente consegue achar esse filme? Tem no YouTube. Eu vi agora recentemente, tem uma. É só botar A Fada do Repolho. Ela fez com uma amiga dela, chamou uma amiga e tal, fizeram. É bem bacaninha, sabe? Tipo, é bem legal. Nunca tive ouvido falar mesmo. E aqui, né, como a gente está falando, né, de Brasil, eu trago para vocês, né, a primeira mulher negra a dirigir um filme longa-metragem no Brasil, tá? Isso acontece em 1984. E para vocês entenderem como é grave do que eu estou falando, alguém arrisca dizer quando é que foi o segundo filme dirigido por uma mulher negra no Brasil, longa-metragem, a fazer parte do circuito comercial? Alguém sabe dizer quando foi? O primeiro foi em 84. Alguém se arrisca a falar quando foi o segundo? 2016. É disso que eu estou falando. Saca? Então é por isso, sabe? Eu estou aqui querendo falar hoje para vocês, mostrando essas questões, mas elas são urgentes. Elas são muito urgentes. E eu tenho certeza que vocês estão aqui hoje para ouvir esse monte de coisa, né? Mas é importante vocês entenderem que vocês já devem ter entendido, inclusive, né? Que o que vocês estão buscando é um conhecimento para exercer uma profissão, é um trabalho, e esse trabalho rende grana. Para vocês terem uma ideia, né, que o audiovisual ele é importante, que entender o trabalho audiovisual é importante, porque às vezes eu estou em casa, né, eu já tenho, sei lá, tenho experiência, né, exerço diversas atividades ali, desde piloto de drone, a câmera, a som direto também, edição, mas se eu estou em casa, meu telefone toca, alguém me convidando, teve uma emergência para fazer um trabalho para enrolar cabo. Enrolar cabo. Tem toda uma manha de enrolar o cabo, porque tu está no set, você jogar aquele cabo, ele precisa abrir, não pode enrolar. Então tem que enrolar direitinho. Eu ganho 600 pontos para fazer isso. Para enrolar cabo, ver meus amigos e voltar para casa feliz. É por isso, sabe? Então acho que assim, ó, de fato é entender que é um trabalho, gente, e precisa ser remunerado. Acho que uma das coisas que eu falo muito com o Estevão, que nos é muito caro, pelo menos para mim foi muito caro, é que enquanto, né, uma pessoa negra, periférica, né, sem outros artistas na família, me custou muito caro para entender que o que eu fazia era arte e principalmente que aquilo ali era um trabalho, aquilo ali dá grana, sabe? Então, tipo, eu botei grana no bolso de muita gente até entender que eu podia, sabe? Eu tinha que ser esse cara, né?
Então é um pouco por aí. Pode passar esse tema, por favor. Então, assim, a Adélia Sampaio, né, pioneira, importante, pesquisem, descubram, assistam o filme dela. O filme dela é extremamente importante, esse Amor Maldito, né? Só um spoiler aqui. Ele é um filme que ele vai trazer também, na época da ditadura militar, uma história de amor entre duas mulheres. Então, cara, ela é pioneira, ela é fantástica. Vamos lá. E aqui, né, trazendo um pouco mais próximo, né, esse cara chama-se Odilon Lopes. O nome dele é Cusê no final, foi um erro de digitação meu, mas enfim. Né? E por que o Odilon Lopes está aqui? Porque ele é a primeira pessoa negra, né, o primeiro diretor negro a produzir um longa-metragem no Brasil. E esse cara, ele tem uma história muito, né, difícil, assim como a Adélia, né, que a Adélia foi criada pela mãe. A Adélia, ela teve que passar um tempo, né, numa espécie de asilo, orfanato, né, porque a mãe não tinha condições de sustentá-la. E o Odilon, ele também, sabe, ele era órfão. E aí ela, né, a partir do momento, uma madrinha começa a ajudá-lo, assim. Mas, de fato, estou falando da história, falando isso por quê? Porque muitas vezes a gente não entende, sabe? A gente acha que as pessoas partem do mesmo lugar. E não é, gente. Não é. Saca? A gente nunca sai do mesmo lugar. E é importante falar, no Brasil, no histórico que a gente tem, como a sociedade se estruturou aqui, as histórias de pessoas negras, elas têm caminhos mais tortuosos. Mas enfim, né, vamos lá, vou trazer o Odilon aqui porque, além de tudo, ele nasce em Minas, ele vai para o Rio, mas ele vem para o Rio Grande do Sul. E é aqui que ele vai gravar o seu primeiro filme, um filme que tem uma relevância histórica para todo o cinema brasileiro. Né? E aí, e o que ele teve que fazer? Ele tinha um apartamento, ele teve que vender o apartamento para produzir o filme. Mas ele fez o filme. Né? E ele também tem, o Odilon também tem um lance que ele foi testemunha, né, ocular, que produziu as imagens durante um processo chamado Legalidade, né, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, e que no Palácio Piratini. E é muito louco, né? Tem uma história assim, de bastidor e tal, que fala que ele, por ser, né, um cinegrafista negro e tal, tudo, meio que a galera ignorou ele no palácio, esqueceu ele trancado no palácio. Só que dentro do palácio ele tinha o melhor ângulo para captar as imagens. E ele ficou lá o tempo todo, registrando, sendo a única pessoa, sabe, a estar presente com a câmera registrando esse momento histórico. E aqui que vem outra treta. Aqui hoje eu estou falando de cinema, sabe, de cinemão, né? Principalmente assim, ó, quando a gente tem, né, o cinema, né, e principalmente o início desse ano foi muito marcado por uma onda de filmes etnográficos, tá? Tem pergunta? Tá. Aí o que acontece? Os filmes etnográficos, eles partiam, né, de uma perspectiva antropológica, etnográfica e tal, tudo. Pois é, aí vem esse cara francês chamado Jean Rouch, que até então era um cara, né, que era todo, ele era muito, a produção dele era muito relevante, respeitada. Ele resolve fazer um filme Eu, um Negro. Só que o cara era branco europeu. E aí, gente, aí a treta começou. Pode passar. Né? O que acontece? Já tinha uma galera produzindo cinema em África. Já tinha. E eles só falaram, não, peraí, isso aqui não é não. Nós não somos isso. Né? Não adianta o Jean Rouch vir aqui dizer e tal. Não, a gente não é, não nos representa. Né? E aí eles começa todo o movimento de cinema africano, né? E que a galera vai utilizar esse cinema como uma ferramenta, não só, né, de promoção, mas também de defesa, sabe? E de afirmação.
Então lá tem filmes, por exemplo, né, que é, né, As Estátuas Também Morrem, é um filme que foi censurado na França, né, que falava sobre o assalto de arte africana. Gente, tem, né, dia em breve vocês irão, né, para a Europa, para o Louvre e tal. Pensem em tudo que está dentro daqueles museus na Europa, sabe? Como é que eles chegaram lá? De onde era a sua origem? Acho que a gente pode, né? É uma conversa longa, mas é importante a gente pensar nisso sim, né? Acho que tem aquele livro que é fenomenal do Karl Einstein, né? Neville Plastic, que ele é um livro, enfim, um escritor chamado Karl Einstein, ou Karl Einstein, que ele faz, né, um apanhado de obras, né, que vinham da África, contrabandeadas muitas vezes, e que estavam na Europa ali. E o que é mais legal nisso tudo é que ali já apontam que vários artistas europeus, eles copiavam aquelas obras de arte, né? Então a gente vai ter esculturaria do Picasso semelhante, né, esculturaria religiosa africana, né? E por aí, essa história longa, eu tenho uma aula só disso, então eu me amarro nessa treta. Eu lembro, por exemplo, numa viagem a Portugal, uma exposição incrível de máscaras africanas, né? Daí quando eu estava vendo aquela exposição, eu pensei exatamente como é que isso veio parar aqui, né? A máscara africana, aquelas máscaras de rituais religiosos, porque assim, essa tem uma função no ritual super importante e só quem toca nessa máscara é o sacerdote, né? E aí, tipo, como é que ela foi parar no museu em Portugal? Né? Mas, estava ali absolutamente hipnotizado por aquelas máscaras, mas pensar nisso é importante a gente saber esse caminho, como é que a gente vai parar lá, né? Esse é o salto. Então, assim, esse filme depois, se vocês quiserem e tal, tudo, né? A referência a Estátuas Também Morrem. Também tem esse outro filme, né? Vou chamar de África 50, né? Mas ele também é um filme extremamente relevante, né? E tem um nome também de um pesquisador intelectual chamado Kinua Akebe, né? Que ele também vai aderir a esse movimento. O que acontece? A galera começa daí, tipo, não, peraí, né? Já que vocês acham que a gente está aqui de bobeira, vivendo de luz e tal, tudo, não, peraí. A gente vai. Eles começaram a se organizar, começaram a formar associações e principalmente começaram, né, a ter festivais para expor, né, para o mundo essas produções. Então vamos lá. Esse filme, para mim, é um dos filmes mais importantes também na minha trajetória, né? Chama-se Soleil, né? E ele é de um cineasta chamado Menondo, né? E ele fala, né? A história é muito legal, é que ele sai, por exemplo, né? Sai da África, né? Vai para a Europa, vai buscar os parentes dele, porque uma vez que, né, esses europeus invadiram, né, esses territórios, ele vai lá buscar o parentesco dele. Não, peraí, eu quero ser um cidadão europeu, sabe? E aí vão acontecendo diversas coisas nessa história. É um filme muito, muito importante. Ele é lindo, ele é triste e ele é potente, tá? Vale muito a pena. E agora que alguém já ouviu falar de Nollywood? Sério? Ah, pô, peraí. Hollywood, vocês estão ligados o que é? Bollywood, né? E tem. Não, Bollywood. Mas é legal também falar disso em Hollywood rapidinho, só um parênteses. Mas é isso, né? Quando a Índia começa a se tornar um polo de produção tecnológica, também começaram a entender a produção audiovisual como algo industrial. E aí que a coisa começa a acontecer, tá? Eles são aquelas coisas lá meio diferentes e tal, tudo, mas beleza. É uma identidade cultural até, né, que eles estão referenciando ali e estão produzindo. Mas Nollywood acontece na Nigéria. E o que é isso? Né? Como é que se deu esse processo? O cinema nigeriano é uma escola absurda para quem está começando a fazer cinema. Então, assim, eu recomendo, tem alguns filmes no Netflix, tem um, se eu não me engano, mais recente, chamado Aniculapo, que é um baita
quase falando palavrão. Mas vamos lá, baita filme, né? E é muito interessante porque como é que começam as produções na Nigéria? A partir de equipamentos que eram obsoletos em outros lugares do mundo. Essa galera começou a produzir cinema com sobras. E os caras piraram, sabe? Eles começaram a fazer. Imagine num país, né, que tem uma população, se eu não me engano, de 140 milhões de habitantes e tinham só 4 salas de cinema. Tá, como é que a gente vai produzir isso? E a galera começou a fazer os filmes, né, e baseado num sistema totalmente informal, que eu estou fazendo um filme e eu chamo o sistema para produzir. Ah, mas ele é produtor? Não, ele também vai atuar. Tá, beleza, eu fiz isso, tá, no filme dele eu vou fazer a mesma coisa. E é isso que a gente vai fazendo. Só que a galera começou a produzir isso em escala. É tipo a gente produzindo assim com os colegas e tal. Só que é isso, começou a ter a galera começou a entender isso como um negócio. E começou a vender os filmes na rua para as famílias e tal. E isso tomou uma proporção absurda. E aí a galera, alguns filmes deles começaram a chegar na Europa, né? E essas produções foram chamando a atenção do mundo, tá? Hoje em dia eu sei que a Netflix está olhando direto para a Nigéria, para essas produções, só que tem um problema que, já que é um sistema informal e a galera vai ficar copiando muito, então assim, eu vou lá e compro um filme de estilo por 10 contos. Beleza. Aí ele vai lá, né? Indica os parentes dele também comprou comigo 10 contos de filme. A Netflix está tendo problema por quê? Porque o ticket médio da Netflix está acima disso. E aí, eles não entenderam ainda como que eles vão entrar nesse mercado, né? Com preços que, para competir, já com essa informalidade, que é algo que está ali segmentado já de alguma forma, né? E que, apesar dessa segmentação, é algo que parece estar solidificado, né, enquanto uma prática de mercado. E a Netflix está quebrando a cabeça. O bom é que estão inaugurando agora, se não me engano, mais 10 salas de cinema, né, esse ano, e estão vendo a possibilidade de criação de polos de produção audiovisual na Nigéria. O problema todo é o seguinte: lá tem questões ligadas, né, a grupos terroristas, assim, digamos, né? E isso tem inviabilizado um pouco as produções. Infelizmente, mas vamos lá. Só um comentário, pessoal, não sei se vocês já foram no Netflix procurar assistir um filme assim, diferente, um circuito mais alternativo, enfim, periférico. Para chegar no filme nigeriano no Netflix, se tu não souber, por exemplo, o nome do filme, mas eu queria ver o que tem de filme, tu vai ter que ir em cinema independente. Filmes, aí cinema independente, alguma coisa assim, e ali tu vai encontrar filmes até, acho que dá para pesquisar até por país, talvez, mas tem muita coisa legal. Eu já assisti vários países africanos e tem alguns, eles têm colocado sempre o filme que vence, eles têm tipo um Oscar nigeriano, né? E sempre o filme que vence para a Netflix, então dá para assistir os últimos que ganharam, assim, e tem muita coisa legal. Faz tempo que eu não assisto Netflix, que eu rompi com o Netflix, que eu acho que está muito caro. E tem outras formas aí de assistir também. Não falei nada, não sei de nada. Enfim, aí é um filme, né, que eu quero dizer o seguinte: foi um dos maiores sucessos, agora já tem outros já, né, mas é um filme que ele levou 25 mil espectadores. Imagine isso, gente, para um país que tem 4 salas de cinema. Botar 25 mil pessoas assistir um filme, né? E o que é mais impressionante é que são histórias das pessoas, daquele povo. Não é, por exemplo, competindo com o senhor e senhora Smith, sabe? E é muito louco isso, né? O que a gente, por exemplo, chega aqui, os Vingadores. Vingadores, 10 salas de cinema com Vingadores. Tá, mas o cinema daqui, que entrega a gente, sabe? Que dá trabalho pra gente, visibilidade e tal. Tá, uma sala, lá, jogado, né? Então vamos pensar um pouco nisso, né? Nesse cenário que lá é pior ainda, mas de alguma forma, né, esse filme ele conseguiu, né, alcançar esse lugar. Outra coisa que eu queria te perguntar, comentar ali na parte da tua fala,
Quer saber quantas salas de cinema tem em Alvorada? Lá em Osório, onde eu trabalho, também tem nenhuma. Então, essa realidade lá da Nigéria a gente conhece bem, né? Ter, quase não ter. Alvorada tinha uma cultura cinematográfica muito grande há um bom tempo atrás. Meu pai chegou a trabalhar exibindo filmes, tinha cerca de 4, 5 cinemas em Alvorada. Ele ajudou a construir, era pedreiro, ajudou a construir, e ele também virou ali a pessoa que projetava os filmes. Só que isso foi acabando, os cinemas não foram tendo uma manutenção, e acabou que extinguiu o cinema em Alvorada. E aí já faz, 30 anos pelo menos que a gente não tem mais cinema lá. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Aproveitem, né? Acho que todo o tempo que a gente observa, quando a gente observa que existe, né, um espaço, existe uma demanda, uma das grandes estratégias para dar conta disso é a gente pensar na estrutura de cineclube. Inclusive, a gente pode, claro que sim, é um caminho para vocês. Em algum momento vocês vão, né, descobrir ou vão ter acesso a como escrever projetos, entender como é que começa um projeto, embasar um projeto, né? Inclusive, existem recursos para a formação do cineclube, que é uma parada extremamente importante. A gente está formando plateia, público e principalmente a gente está consolidando as produções locais. Pensem e estudem sobre cineclubes. O campus Alvorada do FRS pode ser um polo, né? Tanto de cineclube quanto de produção, vocês podem olhar para isso, né? Não sei se vocês têm auditório lá no campus. Lá em Osório a gente fundou o Cineclube Ruth de Souza, e a gente fez exibição de filmes em 2019, 2020, aí veio a pandemia, e em 2022, quando a gente voltou, a gente fez também. Esse ano está um pouco parado, porque eu que fazia eu que criava programação, fazia as sessões e tal, e acabou que, agora que eu saí de licença, eu duvido que isso se mantém. Mas assim, importante, né, de usar o espaço que a gente tem no campus. O campus tem auditório, tem projetor, tem infraestrutura que precisa para fazer a projeção do filme. Então é isso, é só se organizar e fazer. Lá em Osório a gente inaugurou o Cineclube Ruth de Souza com a transmissão, a projeção do filme O Menino que Descobriu o Vento, quando estreou na Netflix num sábado, se não me engano, e na segunda-feira a gente estava exibindo já. E lotou a nossa sessão, quer dizer, lotou de 80 pessoas no auditório de 200 lugares. Foi uma sensação de lotado, e depois, a partir daí, todas as nossas sessões tiveram no máximo 10 pessoas. E aí o nosso esforço de fazer a coisa acontecer foi minguando, porque numa cidade de 45 mil habitantes que não tem uma sala de cinema, fazer um cineclube e mostrar semanalmente filmes relevantes, e as pessoas, e apenas 10 pessoas da cidade acharem que é uma coisa importante e irem lá assistir, foi cansando, né? Acabei parando um pouco, mas tomara que alguém lá no campus toque isso adiante, e vocês, no campus, vocês podem pensar em alguma coisa assim. E no campus tem recurso para extensão, tem recurso para ensino, dá para levantar uma grana para poder, por exemplo, ter um bolsista, poder comprar eventualmente os direitos de exibição de um filme, enfim. Na nossa campus a gente tem uma semi-universidade que faz sessões de filmes e conteúdo de universidade. Ah, que interessante. Quanto é incrível. Que é mensal? Eu quero saber mais. Isso, eu não sei como está acontecendo agora, porque a gente está retomando ainda as coisas da pandemia, então era muito mais virtual e agora está voltando. Legal, conheço. Acho que é importante lembrar também que lá tem um movimento forte no ensino médio de fazer cinema na escola e entender o festival. Que é isso que eu vou falar agora um pouco, né, dessas janelas de exibição e de produção. Só vou dar uma acelerada que a gente já está com o tempo já, né, estourado, mas eu só, para fechar agora, né, Zózimo, uma grande referência no cinema negro nacional, sabe, o cara que pensou o cinema negro nacional. Ele foi ator, trabalhou em diversas produções, né, principalmente novelas da Globo, mas foi alguém que falou, não, a gente precisa entender as nossas produções, a gente precisa, né, consolidar um caminho de exibição também dessas produções, e principalmente para empregar outras pessoas negras periféricas, né? Vamos lá. O Dilon Lopes, que eu já falei, né? Já falei dele. E aí, ó, a questão de como é importante, sabe, ter essas janelas de exibição. Então, trago para
cartazes de festivais, né, que vão contemplar essa produção negra. Ali é um encontro de cinema negros, Osmo Bubu, chama-se encontro também por conta de que o festival sempre coloca até uma coisa em disputa, ou concorrência, então é encontro justamente para isso, para não colocar nada em disputa, sabe? Para ser de fato uma janela de exibição, né, e acesso à oportunidade. Então levou esse nome de encontros, fugindo um pouco, né, dessa questão da concorrência que os festivais têm. Então ali a gente também tem a mostra, que também tem esse cuidado, né? A mostra Cinema Negro do Mato Grosso, ela também traz, né, no nome e na proposta, né, uma janela de exibição para esses filmes, né? E o Feito Black aconteceu aqui, né, no Rio Grande do Sul, né, liderado por uma cineasta negra chamada Gautier Lee, né, uma pessoa não binária, e que contou com a participação internacional, sabe? Tipo, pô, tava, sei lá, trocando ideia com um produtor do Jordan Peele, que é o diretor do filme Aquele Corra, né? Então, um filme extremamente importante. Né? Eu ali no meio, ali, opa, peraí, calma aí, toma aí, né? Pô, beleza, mas vamos lá. E para eu, né? Não, fala aí. Eu queria saber como é que surgiu essa oportunidade. Cara, as coisas surgem, né? É isso, né? A oportunidade está aí, a gente tem que entender, né? Tipo, né? Depois eu fiquei, né, com meio receoso e tal, tudo. Não, mas peraí, estão me chamando para uma parada porque realmente meu trabalho é relevante, eu sou bom, não vou me sabotar, vou abraçar essa bronca, vamos lá. E eu tava lá, o cara me andando, eu lá, bronqueando aqui. Tô nem aí, é comigo mesmo, né? Pra volta? Vocês estão ouvindo um coffee break aqui? Como é que é? Então, cara, só porque assim, ó, uma das paradas que eu gosto muito, entendeu? É gambiarra. Eu amo gambiarra, entendeu? E o que acontece? Para vocês não irem para casa, tipo assim, foi lá, ouviu um monte de coisa lá e tal. É importante, obviamente, né? Eu sei, né? Inclusive, né? Mas eu quero ensinar para vocês uma trackdana aqui que vai servir para filmar. E funciona. Funciona, não é mentirinha, não. Funciona mesmo. Beleza? Então vamos lá encher o bucho e a gente volta daqui a pouco. Pessoal, então a gente faz um intervalinho de uns 20 minutos, daí na volta o Juliano fala isso e a gente abre para perguntas para vocês trazerem as questões para a gente conversar, tá? Então, por favor, fique à vontade ali, sirvam-se organizadamente. Aquele que era do MEC, existia no... Esses projetores ninguém gosta, todo mundo acha ruim, não sei o que, e deixa de canto. Deve estar num canto lá no canto. O nosso fica nos cantinhos também. Esse projetor é um projeto do MEC ele tem embutido um microcomputador dentro dele, com roda Linux, tem caixa de som, tem tudo. Ele é autossuficiente, precisa ter uma tomada. Pegar ele na mão e for para uma praça, tu conecta numa tomada e tu projeta com som, com tudo. E assim, vocês têm um campus que precisa para fazer esse tipo de coisa, de pegar uma coisa debaixo do braço e sair para fazer uma sessão, sabe? É legal de falar isso, porque eu esqueci de falar para vocês. Por esse a rua é tela, eu tive que inventar uma máquina doida lá para sair o projetor. Né? Porque onde é que eu ia pegar a tomada para ligar o projetor? Eu tive que pegar uma bateria de moto, um negócio chamado inversor de tensão, que eu comprei de um brother meu chinês, que, né, enfim, traz as modas da China e tal, as coisas. Né? Aí ele me ajudou a pensar como é que a gente ia fazer funcionar a bateria de moto com esse inversor de tensão. O Estevam também ficou me dando dicas e bizus, sabe, para ver como a coisa funcionava. E era assim, aí eu ligava, bum, o projetor ligava e tal. O projetor ficava 3 minutos ligado, bum, morria. Eu, não, peraí, não pode ser. Aí eu, mas a bateria não está carregada. Deixei a bateria carregando um dia direto. Vou ligar de novo. Aí liguei, funcionou 5 minutos, morreu. Aí ligava de novo, morria. Aí depois eu fui descobrir que o problema era a bateria. Aí tinha que ser uma bateria de no break, uma bateria chamada estacionária.
fazia, entendeu? Segurava a carga ali por um tempo, né? Mas foi o que permitiu a gente fazer as ações. Esse é um projeto, né? O Frente Festival, que a gente pretende fazer nossa produção, né? Tem outro projeto, mas eu acho que está no Instagram, chama-se... Como é o nome do projeto? Se tu não lembrou agora do projeto, fala da exposição. Qual a exposição? Aqui vai acontecer. Esqueci disso. Então, gente, tem uma grana maravilhosa para fazer uma exposição individual minha. Isso é importante também. Ele aprovou 2 projetos esse ano no edital, né? E um deles é a exposição. É uma exposição individual que eu vou trazer 20 anos das minhas produções, né? Que nem o Estevão falou no início. Eu começo na fotografia, nas artes visuais, e eu começo a expandir esse tecido, sabe? Eu começo a entender as tensões que vão além da fotografia, entendeu? Que eu vou utilizar a fotografia como ferramenta de produção no sentido de crítica a sistemas de arte institucionais e coisas. Nesse sentido, estou fazendo isso porque, né, é para questionar o que está dentro, de novo, né, o que está dentro do museu, o que fica fora, quem são as pessoas que legitimam Que esses fazendo trabalhos. como esse aqui, né? Exato. Né? Quem é que vem para cá? Quem é que exibe aqui? Né? Se eu chegar com um projeto bacana embaixo do braço, eu vou bater em que porta para isso acontecer? Como é que funcionam essas permissões? Então, meu trabalho de arte muito questiona isso. Então, tinha muita coisa assim, que eu fazia que era para a rua. Né? Alguns anos atrás, se vocês dessem rolê pelo centro, tinha um monte de cara minha espalhada aí pelo meio da rua. Que era um trabalho chamado espelho, que era o meu rosto, né, uma metade, e na segunda metade era o rosto de uma outra pessoa negra, referência, partindo do centro, né, da principal figura ali, que é a minha avó. Acho que tem, só jogar espelho, acho que já Tem no sul, né? Né, e aí, ali aquele monte de careta ali, lá. Mas é isso é um pouco, né? Eu queria esqueci do Instagram, que é massa. Está no projeto que eu fico meio perdido. Qual é o contato do Cadu no Instagram, tu tens? Cadu? Aquele ali? É só entra no site aqui que já vai direto com ele. Então, vocês para terem uma ideia ali, ó, aquela figura central ali, ó, vocês têm que aumentar um pouquinho mais, tá bom? Um zoomzinho aí, olha aí. Eita, eu acho que exagerei o zoom. Aquele sorriso ali também é esquisito, mas é o que deu para fazer, era a única foto que tinha. E tá aí, é isso aí. Já operei muito já com essa imagem aqui. Então, essa senhora é minha avó. E vejam que louco, né? O rosto fecha, né? O olho. Né? É muito louco. Mas enfim, sim. Mas enfim, é um trabalho que eu parto da figura central da minha avó e depois eu vou, né, cercando de outras referências negras. Eu acho importante a gente falar que esse trabalho, ele, além de ter sido feito com lambe na rua, né, que a gente falou, e eu lembro de ter visto lá no ônibus, lá no Campus Parque, que um dia eu cheguei lá no bar, estava lá num muro bem legal, bem onde o ônibus leva o pessoal, e também já teve exposto um espaço expositivo, né, tradicional, como por exemplo aqui o Centro Cultural do CE, né, que é coerência, que agora não dou de nome, mas enfim, já esse trabalho já tem essa circulação. Né? Não, e aí eu saio também entregando para uns amigos meio maloqueiros, assim como eu, que a gente acaba levando para a Europa, sabe? Então tem lambes desses na Europa também. Agora acho que, né, eu tenho tempo já, mas de fato é o seguinte, é fazer que a produção de alguma forma, ainda que informal, circule. Por exemplo, vocês são de Alvorada, se alguém tivesse um sticker aqui que me desse, com certeza eu ia botar no Rio. Eu ia levar para o Rio, sabe? Fazer as coisas circulando. Hoje em dia a gente tem o lance do QR Code, né? Então se a gente tiver uma obra ali e do lado, sei lá, colar um QR Code, isso já acessa uma outra camada ainda do trabalho, sabe? Então tem como entender, enfim, tem uma galera da arte mais formalizada que acha que a arte não tem que fazer isso, que a arte não
comunica, quer te não sei o que, não sei porque os cânones, porra, tem isso, mas assim, né? E aí, esse trabalho, né, o espelho tem diversas camadas, né? E a gente fez oficinas, né, durante esse período, em que era para explorar também, né, o fazer e entender. A gente fez oficina com pessoas em situação de rua, né, dentro da casa lá que a gente convivia. Então, para mim nunca foi novidade, sabe? Então, um pouco disso. Legal, quem acessar isso aqui, vocês viram ali, joguei no Google, né, Juliano Lucas, espelho. Aí abri essa publicaçãozinha aqui no Sul. Tem um artigo também, né, não sei se você escreveu esse artigo para alguma disciplina. Foi eu e a Gabi para a ANPAP. Tá, publicado na ANPAP. Nossa. Então tá aí, gente, uma referência legal. Deixa eu só. Meu Deus, que são projetos teus. Tá, olha só, a gente tem que encerrar. Então tá, vamos lá. A gente tem que encerrar. Fala logo do estabilizador que o pessoal vai conhecer. Bora. Sabe, pega o vasilha e acelerar, a gente vai lembrar ele e depois a gente vai na churrascaria. Isso é importante. Tá, mas olha só, rapidinho, só joga no Instagram Pretessência. Projeto Pretessência. Sim, esse projeto é extremamente importante. Tá? Por isso que eu enfim, apesar de eu ter esquecido o nome, eu acho que é um pouco de nervosismo também, né? Preocupado com a hora. Mas assim, esse projeto, né, chama-se Pretessência porque ele vai trazer, né, vai fazer uso da memória também de outros artistas que são foram, né, referência no Rio Grande do Sul, ou então que precisam, de alguma forma, sabe, serem referenciados. Tá? Então, eu acho que bota um projeto, Pretessência, que vai aparecer. E assim, tem figuras, tem personalidades muito importantes ali, gente, muito importantes, sabe? Eu já quero fazer documentário sobre todo mundo que está ali, né? E já estou pensando nos formatos aí e tal, quem sabe aí uma websérie, alguma coisa do tipo, né? E acho que é 2 S. Projeto Pretessência com 2 S. Com 2 S, tá. Tá certinho agora, vai ser. E aí, enfim, é legal também saber de vocês aqui, porque uma das coisas que eu mais fico feliz é poder contratar pessoas. Isso me dá uma emoção muito grande. E pagar pessoas, sabe? Então pode descer. Isso aí foram entrevistas que eu fui fazendo com essa galera. Mas desce ali, não, só para ver mesmo, rapidamente, quem quiser depois assistir as entrevistas ali e tal, tudo, né? Mas aí, ó, é uma galera, sabe, gaúcha, sabe, que a gente muitas vezes não tem ideia de quem foram essas pessoas, ou de quem são, porque tem vários aí que estão no rolê com a gente, sabe? Estão na rua, né? Então, assim, são pessoas muito importantes, sabe, para a história do Rio Grande do Sul, né, para o Brasil de uma forma ou de outra, né, e que a gente precisa entender, né, que essas pessoas, o trabalho delas nos trouxe até aqui. Então, fica a dica aí para quem, né, quiser pesquisar depois aí sobre essas pessoas, né? Aí, projeto Pretessência. Tá, mas enfim, a gente precisa encerrar. Eu não queria de fato, né, que vocês fossem para casa de mãos vazias, né, mais ou menos assim. Pena que eu não consegui trazer o equipamento todo, mas esse monte de cana aqui, essa cana toda aqui, ó, eu trouxe do Rio de Janeiro na mala. Os caras não queriam deixar eu trazer, não. Sério, chegaram, abriu minha mala, o que é isso? Aqui vai para aqui? Eu falei, não, isso aí é um equipamento de audiovisual, cara. Isso aqui não é uma arma, isso aqui é uma arma. Porra, é uma arma. Né? É uma arma da videogame, né? E aí o cara olhou e não, mas é vazio, não tem nada aí, não sei o que. Ele queria ver se tinha algum ferrolho, alguma coisa assim. Não tem. Maluco. Enfim, eu consegui embarcar, tá? Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, gente, isso aqui pode é uma coisa muito simples, é cano de água, tá?
funciona com encaixe, tá? Vou montar ele aqui rapidinho. É só de encaixe. Tem um parafuso aqui, se vocês chegarem em qualquer ferragem do Brasil e pedir um parafuso de 1/4, ele vai entrar aqui. E é o mesmo que vai entrar na câmera dele. Lá, ó. Embaixo da câmera dele tem ali, ó lá. Aquilo ali é a rosca de 1/4. Esse parafuso é padrão. O tripé tem uma rosca para fazer de 1/4. Então vai funcionar. Segura aqui para mim, se rapidinho. Então, vamos lá. Olha como é simples. Eu tinha até escrito aqui umas coisinhas com um bizuzinho, só que eu me perco e não. Né? O que acontece é o seguinte, gente. Esse lance aqui permite que a gente tenha maior precisão no movimento da câmera, né? Do celular. Depois a gente passa o link, pessoal. O Juliano tem uma série de vídeos no YouTube, onde são videoaulas que ele fez durante a pandemia, associadas aos projetos dele e tal. Vocês podem acessar tudo isso lá gratuitamente, né? E aí tem aulas sobre como fazer vídeo com o celular, como editar com o celular, né? E além disso, esse material, esse vídeo, é um frame do vídeo ali, né? E aí ele ensina como fazer passo a passo. Vamos lá, vai ser rapidinho aqui. Isso me garante, por exemplo, uma pegada melhor no equipamento, né? E vai dar conta. O equipamento com o celular. Né? Porque é isso. Mas meu celular é ruim, meu celular é um fio, não. Qualquer câmera, entendeu? De muito tempo atrás, muitas vezes tem menos recurso do que qualquer celular, sabe? Deixa eu contar também. Eu fui para uma viagem para o deserto da Bolívia em 2010, junto com um grupo de artistas tal do Torreão, que era um espaço para Porto Alegre, e eu não tinha uma câmera para fazer bons vídeos. Eu tinha uma câmera de foto razoável que era daquelas automáticas, uma coisa assim, era uma terracotinha. Eu levei meu celular, né? Naquela época nem pensar de tirar foto em 2010 com o celular, era muito ruim. E o que eu fiz? Eu queria fazer vídeos. Só que como é que eu ia fazer vídeo se a minha câmera era muito ruim? Aí eu fiz. Todos os vídeos que eu fiz naquela viagem foram feitos em stop motion. Então eu fiz fotos sequenciais com tripé, que depois eu cheguei em casa, botei no computador, editei e fiz stop motion. Eu tenho todos os vídeos daquela viagem são assim. E ficou uma estética, se tornou uma estética daquela viagem. Já estou gravando. Sério, gente? Não, só para mostrar para eles. Não segura só com a mão. Não! Pronto. Quem, olha só, vamos ver aqui. Pena que a tela é pequena, mas vamos lá. Quero mostrar para vocês a qualidade que fica com relação à estabilização, né, do celular. Tem uma coisa orgânica de câmera na mão, porque isso é importante também, sabe? A gente tem isso no cinema, é um movimento de câmera que é muito importante, é consagrado, que ele mostra de fato que é uma câmera na mão. Tem essa instabilidade, ela tem também um porquê, né? A câmera na mão geralmente é uma cena que tem um pouco mais de tensão, né? Então, mas de fato aquele chacoalhado todo aqui, ó, foi preservado. E aqui está segurando só com uma mão e a câmera continua em 90 graus, ela só no chão, sabe? Tipo assim, ela realmente a estabilização acontece. Então aqui, ó, pena que a gente não tem recursos aqui para todo mundo sair com o seu, mas tá a receita de bolo ali, ó. Sem sacanagem, gente, isso aqui é muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. E por que ele está pintado de amarelo, né? Vocês lembram lá no início que eu falei que eu moro no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é um lugar meio tenso com algumas questões, né? Então, né, num lugar que a polícia costuma confundir furadeira com, né, uma arma, guarda-chuva e tal, é importante pintar ele de amarelo. E eu acho que foi essa pintura amarela também que me permitiu embarcar no avião, saca? Então, existem pinta de branco, de rosa, eu acho que tem uns agora que são brancos já, e dá para encontrar.
Mas pinta de rosa, pinta, sei lá, uma cor dessa assim, que isso também vai. Uma dúvida. Essa é a parte que tem caixa de celular aqui, eu não sei. Tu tirou de um tripé? Não, eu comprei um camelô. Ah, tá. Paguei 2 pila nisso aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É o mesmo que a gente usa no tripé. É o mesmo que vocês usam. Ó. Que a única coisa que eu precisei na Ferrari comprar, mas comprei junto com o cano, né, foi o parafuso, né. Podia botar uma rosca aqui até para o parafuso, né, não cair, mas aqui, ó, isso aqui é justamente aquela paradinha que bota o celular, ó. Gente, sério, isso aqui é muito legal. Quem gosta de filme, eu amo filmes de terror, né, inclusive, né. Para vocês terem uma ideia de janela de exibição, existem festivais na Alemanha exclusivos para filmes de terror sul-americano e que pagam grana para isso. A gente tem festival de filme de 1 minuto, a gente tem festival de cinema universitário, cinema secundarista, tem um monte de janela, gente. É só a gente jogar no Google ali, ó, pum, e o mundo aparece. Beleza? Então, gente, estou muito feliz de estar aqui, de verdade, agradeço o convite, né, e poder compartilhar com vocês um pouco dessa caminhada também. Ficam meus contatos depois, quem tiver qualquer dúvida, né, eu estou à disposição e espero que em breve, possa contratar vocês para alguma produção que a gente venha fazer aqui. Beleza? Pessoal, antes de liberar vocês, que está na hora já passando da hora, eu quero então entregar aqui um mimo para o Juliano para agradecer a presença e aceitar o nosso convite. Claro, é só um gesto simbólico, né? Mas no passado eu estive em Curitiba e vi essa exposição de máscaras africanas, inclusive. E aí a exposição está toda documentada aqui nesse pequeno catálogo e eu lembrei do amigo. E muito obrigado aí pela... Quero agradecer minha grande amiga, minha colega de faculdade, a gente se conhece há uns 30 anos, a Nina, minha querida. Vai receber também aqui um trabalho meu, um livro de artista meu, que depois ela mostra para vocês em aula. Essa carinha de 19, mas não é tão jovem, a gente estava lá na UFRGS no início dos anos 2000 se formando já. Então é isso. Boa volta, espero que vocês estejam tranquilos, espero que vocês tenham gostado. Eu visito vocês no campus em breve, eu vou combinar com a Nina quando, mas ainda esse mês a gente se encontrar no campus. O Juliano está de volta para o Rio daqui a pouco, né? Mas de repente uma videochamada. Não, rola. E vamos ver, de repente antes de ir, Tá. Se tiver dado. Mas eu vou